Olá, pessoal. Meu nome é Cristina Leite, eu sou professora no IFUSP, no Instituto de Física da USP, e hoje eu coordeno a licenciatura em Física e o programa Residência Pedagógica da Física da USP. Fiz parte da equipe que escreveu a BNCC de Ciências da Natureza, tenho aí alguma história, né, na produção de propostas e materiais didáticos. Aliás, é algo que eu tenho bastante gosto, né, por fazer. Há cerca aí de 20, 25 anos tenho me dedicado um pouco à produção e análise desses materiais. Fui professora durante algum tempo na rede estadual, inclusive como efetiva. Fui professora tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, e também na rede pública e na rede privada aqui no estado de São Paulo. Eu estou fazendo esse vídeo hoje a convite da EFAP para tentar contribuir aí nas discussões da ATPC de vocês de Ciências da Natureza. É um prazer poder colaborar nessas discussões atuais, mas é também um grande desafio. Estamos vivendo um momento bastante complexo nessa pandemia, uma reviravolta em termos educacionais, né? Mas eu considero fundamental dizer o quanto os estudantes estão sentindo falta das interações ao vivo e presenciais, o quanto os professores também estão sentindo e querendo, né, retomar, né, de certa maneira, a nossa vida. Tem sido muito desafiador para todos, né, em todas as esferas, essa perspectiva de trabalho remoto. Desde já, eu gostaria de parabenizar, então, a cada um de vocês que tem lutado constantemente para uma educação pública de qualidade, né? Mesmo com, enfim, com infinitas questões que nos colocam em dúvida, né, sobre todo esse processo. Eu vou tentar trazer aqui hoje um pouco à tona algumas questões que eu considero que são importantes e que né, me ajudam também a instigar e a pensar um pouco temas que eu acho que seriam interessantes da gente interagir, e que eu acho que talvez eu possa contribuir. E depois quero saber um pouco de vocês, esse retorno, vocês vão me contando aí, né, no que isso pode ou não ter ajudado vocês, tá? Eu gosto sempre de começar, embora pareça um pouco senso comum, a ideia de que a ciência e a tecnologia são bastante importantes no mundo atual, e que está praticamente em tudo à nossa volta, exerce uma grande influência sobre como a gente pensa, como a gente vive, como a gente age, né? Eu acho que a maior parte de vocês deve concordar comigo de que é fundamental que a gente leve para a escola as grandes descobertas científicas, né, das astronômicas ao genoma, das telecomunicações às mudanças climáticas. Mas é bem importante que a gente também deixe claro aqui que, embora tudo isso venha à tona e a gente possa muitas vezes concordar que esses são temas e que são elementos importantes na nossa vivência, né? O que a gente vê ou o que a gente faz tradicionalmente na escola é que, ao invés de explorar toda essa riqueza, né, de temas, a gente acaba por privilegiar muitas vezes uma memorização e uma aplicação de fórmulas que pouco vão significar, muitas vezes, aos estudantes da educação básica. Nos tempos atuais, né, em que a gente está vivendo aí uma certa negação à ciência, né, de movimentos como terraplanismo, antivacinas, coach quântico, é fundamental que a gente ressalte o papel e a importância que a ciência e a tecnologia exercem nesse mundo e o quanto a gente está sentindo falta desses conhecimentos, porque a gente acaba deixando, né, a nossa sociedade à mercê
de charlatanismos, de pseudociências, e isso é fundamental, é na escola que a gente precisa tratar desses temas, né? Precisa tratar de maneira crítica, né? E por isso essa mudança de tom que eu quero um pouco falar com vocês. E eu acho que privar esses estudantes desse conhecimento, né, contemporâneo, é também privá-los do sentido de pertencimento a essa sociedade, porque ela é altamente dependente da ciência e da tecnologia. É deixar os alunos, né, os estudantes e a nossa sociedade, de maneira geral, com pouca condição de atuar de forma crítica nesse mundo. Muitas vezes na nossa prática, a gente acaba enfatizando uma grande ênfase de listas extensas de conteúdos muito específicos que têm pouco vínculo com o contexto do estudante. Isso acaba por impedir essa compreensão e a atuação nesse mundo que é complexo. As variáveis são muitas e elas estão interconectadas. A falta de sentido na aprendizagem de imensas listas de conteúdo, cujo único objetivo muitas vezes é só uma realização de uma prova ou de um exame, tem sido alertado por muitos professores, por gestores e por pesquisadores, já a longa data. É fundamental que a gente dê ao ensino de ciências um sentido mais condizente ao potencial que essa área tem no desenvolvimento humano ao longo da história. Por isso, é preciso incorporar uma mudança de foco na organização desse processo. E isso que eu quero chamar um pouco a atenção de vocês aqui. Os conteúdos específicos, eles são importantes, fundamentais, ninguém está negando isso. Mas eles precisam estar a serviço de algo mais abrangente. Os conteúdos são meios, eles não são finalidades do ensino de ciências. Dessa forma, a organização do conhecimento escolar por meio de competências e habilidades tem a intenção de dar subsídio para essa necessária mudança de foco. A gente está imerso em um mundo que é muito dinâmico, repleto de desafios concretos que nos incitam o tempo inteiro. No entanto, algumas pesquisas mostram que problemas cotidianos, simples, são ignorados por boa parte dos nossos estudantes do ensino médio. Como, por exemplo, como estimar o consumo de energia elétrica a partir de aparelhos elétricos, né? Ou de suas especificações técnicas, na verdade. Ler e interpretar rótulos de alimentos, por exemplo. Viver de maneira responsável e ativa exige um certo grau de letramento científico e, portanto, o domínio de uma série de competências e habilidades em que a interdisciplinaridade se faz bastante presente. As situações, problemas reais não são, em geral, específicas de uma disciplina. As competências e habilidades que estão aí propostas na base e que estão presentes no currículo do Estado de São Paulo sugerem situações reais em que os conhecimentos da ciência da natureza precisam ser mobilizados, né, para que a gente possa resolver essas situações mais próximas da realidade. É bem importante lembrar que a área de ciência da natureza está orientada pelos mesmos princípios gerais que regem a base, né? Então, dessa forma, a gente tem na área como desafio a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para dar conta desses desafios, a área valoriza e mobiliza uma série de conhecimentos, valores, competências e habilidades. Uma outra questão importante, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está aqui tratando, são os verbos, né? Os verbos que são escolhidos para cada habilidade e competência. Eles têm a intenção de respeitar aí o nível de complexidade do tema e, ao mesmo tempo, valorizar os estudantes e suas capacidades, dando maior ação e protagonismo a eles. Sendo assim, os verbos interpretar, discutir, debater, avaliar, propor, construir, investigar, por exemplo, estão em maior evidência, em detrimento de verbos de natureza mais passiva e que tradicionalmente eram usados, né, na área, como compreender e identificar, em que é uma repetição, uma memorização são enfatizados. Percebam que essa mudança no verbo, ela é fundamental para que a gente possa mudar também as práticas, né? Então, há uma mudança de foco também nessa escolha de verbos. Uma vez que a gente espera que, para avaliar,
investigar e debater, seja fundamental que se tenha uma compreensão dos assuntos tratados, mas não apenas essa compreensão, percebam? As ações que se esperam de estudantes precisam ser mais condizentes com as situações que eles estão ali submetidos e precisam dialogar com essa realidade. Então, a gente precisa se remeter a processos e práticas que também estão implícitos no uso de alguns verbos. Então, só para a gente retomar aqui a importância que tem a gente olhar para que verbo a gente está trabalhando ali, né? Então, se a gente pensa que o objetivo é apenas compreender, a gente vai ter aí uma ação, né, docente que envolve muito mais a memorização, tá bom? Para que eu possa ter mais que isso, eu preciso também aumentar aí o nível de complexidade das minhas atividades. No quesito da investigação científica, por exemplo, vou falar rapidamente de um verbo que é o apresentar ou relatar, né? Ele é fundamental para a gente perceber que se refere a procedimentos comuns da ciência, nesse caso relacionados à comunicação, algo que nem sempre a gente relaciona, né? Mas ele tem sido cada vez mais importante no mundo atual. Até porque com uma quantidade enorme de fake news, né, a gente tem que promover um diálogo mais efetiva que envolve no quesito das ciências da natureza, né? Não só sobre ele. Mas percebam que o elemento, né, vinculado ao apresentar ou relatar envolve também outras áreas do processo investigativo, né? A ideia que está aqui implícita é de relatar de forma sistemática o resultado de uma coleta de dados, ou apresentar organização e extrapolação de conclusões, de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados no caso de um debate, por exemplo. Da mesma forma, quando é utilizado o verbo observar, a gente tem em mente o aguçamento da curiosidade dos alunos sobre o mundo, em busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir explicações sobre a realidade que os cerca. Né? Mesmo um verbo que às vezes pode ser mais simples, como observar, veja quantas coisas estão implícitas aí. O pessoal da EFAP pediu aí que eu desse algumas dicas para vocês. Vou tentar trazer algumas coisas que me vêm à mente aqui, né? Quando a gente pensa numa educação que traz um pouco essa mudança de foco, e essa perspectiva da interdisciplinaridade também, sempre me vem à mente assim, como é que a gente se organiza para isso, né? Como é que a gente faz para trabalhar nessa nova dinâmica? Eu diria que o primeiro passo importante é reconhecer a necessidade de mudança. Então, enquanto a gente não reconhece, a gente não tem como mudar. Então, é um elemento fundamental. A gente está vivendo num momento bastante importante em termos de transformações em função da pandemia. E eu acho que esse é um excelente período para um reolhar para várias questões, né? E de poder também se abrir um pouco mais para a inovação e para as transformações. A gente precisa reconhecer, na minha perspectiva, que conhecimentos compartimentalizados, eles não respondem mais à complexidade dos fenômenos e das suas relações. O mundo mudou, né? As nossas necessidades mudaram. Nossas intenções também foram mudando. Se, por um lado, as informações elas estão facilmente disponíveis em ambientes digitais cada vez mais interativos, por outro, a quantidade delas e a pouca confiabilidade nas mesmas são preponderantes. Em especial na área de ciência da natureza, há coleções de erros e imprecisões que levam a interpretações e usos muito inadequados. O que pode nos diferenciar não é mais a quantidade de informações, e sim a nossa capacidade de utilizar, interpretar, interagir, avaliar. Percebam, né, que esses são elementos que a gente vai tentar trazer à tona aí quando a gente olha para as competências e habilidades de ciências da natureza. Se a gente, né, tem como ponto de partida o reconhecimento da importância de levar para a escola um conhecimento que faça mais sentido, que se relacione de forma clara com o entorno,
seja ele mais imediato ou mais global, já se inicia um processo de ampliação dos limites disciplinares. Então, avaliar ou promover ações de melhoria, que é uma das habilidades que estão lá na base, na qualidade de vida e nas condições de saúde de um grupo, por meio da análise de programas de infraestrutura e serviços básicos, como, por exemplo, saneamento, transporte, energia elétrica, é fazer parte da sociedade como agente transformador. Ações dessa natureza envolvem mais que conhecimento específico de uma disciplina. Biologia, física e química exercem papéis fundamentais na construção dessa proposta, mas envolvem também um outro jeito de olhar para o mundo e para a função do conhecimento e da escola. Uma outra habilidade que eu vou falar um pouquinho é aquela que envolve a comunicação também, né, para públicos variados, em diferentes contextos, né, a 302 lá da base. Exercer o papel do diálogo é fundamental. Isso me remete, né, à ideia de que está implícito em muitos de nós, de que os cientistas muitas vezes são vistos como pessoas que têm dificuldade em dialogar com a comunidade, que têm dificuldade em elaborar um discurso fora do vocabulário próprio da ciência. Tão importante quanto compreender a ciência é poder dialogar sobre ela e seus resultados de pesquisa. Essa habilidade, ela tenta trazer à tona este dilema tão rico e caro à sociedade moderna, o diálogo e a construção de sentidos por meio da comunicação. A ciência também pode ser tema para esses espaços. Eu já disse algumas vezes hoje, mas nunca é demais lembrar que aprender ciências é mais que aprender seus conhecimentos conceituais. Isso também é algo que está muito forte nesse documento. E é preciso lembrar que a aprendizagem da linguagem, dos processos e práticas da investigação, os contextos social, cultural, ambiental e histórico em que esses conhecimentos estão imersos e são construídos também é fundamental na aprendizagem de ciências. Dessa forma, uma forma aí de contribuir para essa educação integral, né, as ciências da natureza são apresentadas numa perspectiva de assegurar uma base de conhecimentos contextualizado, que permita aos jovens fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos, apresentar proposições alternativas, fazer um uso criterioso de diversas tecnologias, promover debates e discussões, tomar decisões, propor ações responsáveis, éticas e consistentes, né, principalmente fundamentados em conhecimentos da ciência da natureza. Só para finalizar essa conversa aqui hoje, eu queria citar o Harari, que é um autor israelense que ficou muito famoso e produziu alguns best-sellers. Um desses livros chama-se 21 lições para o século XXI, em que ele coloca questões que eu acho bem importantes para a sociedade atual, até para a gente pensar um pouco quais serão as profissões do futuro, né, em tempos de inteligência artificial, né, como preparar um jovem, um adolescente, uma criança, para viver daqui 20, 30 anos, né, o que será que vai ser importante nesse período? E eu acho que é uma pergunta que nós, educadores, precisamos também nos fazer constantemente. Uma das possíveis articulações que o autor vai trazer no livro está relacionada à capacidade de reinvenção, né, de uma aprendizagem constante, né, dessa capacidade mesmo de abertura, né, para aprender coisas novas o tempo todo. Agora, nesse momento de pandemia, estamos, como professores, passando exatamente por esse desafio, né, da reinvenção da nossa própria profissão. Esse pode ser um belo e estimulante exemplo para o desenvolvimento desse processo pelos estudantes, né. É um desafio para todos nós. Eu desejo a vocês todos um bom trabalho e espero ter contribuído para as discussões de vocês. Um abraço, até mais.